Capítulo 4. Atitude e execução. Execução é o processo em ação. Se você tem um sonho, mas não há um processo acontecendo, não há ação, então você não terá uma realização de longo prazo, e você terá uma desilusão de longo prazo. Por isso é muito importante estar sempre focado na execução. Você é a única pessoa que pode dizer se teve uma semana eficiente avaliando o quanto evoluiu em relação às coisas que se propôs a executar. Nunca aceite um índice de realização abaixo de 100%, ou você estará comprometendo o seu negócio. Digo sempre para as pessoas que o sucesso é igual à fidelidade e ele só aceita 100%. Ou você se entrega 100% ou ele vai virar a cara para você. Lembre-se de que uma ideia é só uma ideia. Quantas ideias nos surgem todos os dias? Quantas pessoas têm grandes ideias, e quantas delas morrem com suas grandes ideias? Muitas vezes você tem uma ideia, mas sabe que milhares de pessoas também já tiveram e não deram certo. Será que você pode acreditar que vai levar isso adiante e fazer essa ideia dar certo? O que você tem de diferente para fazer isso funcionar? A diferença, e possivelmente o seu diferencial, está em executar. Zero que manda mesmo é a execução. Ela é a mãe da realização. Esta é a grande arma para fazer com que boas ideias deem certo, em planeje, execute, revise, planeje, execute, revise. A execução é que dá à luz a realização. Não são as ideais, não é a sua personalidade, não é somente o planejamento. É a execução que realmente faz acontecer. A execução é a responsável pela transformação. A execução é a responsável pelo milagre de transformar o nada em algo. Ideias são maravilhosas, conhecimentos são incríveis, mas a execução é o que realmente transforma, o que faz acontecer. Fique muito atento e avalie constantemente o estado da sua execução. Observe como você tem atuado no dia a dia, naqueles pontos que são fundamentais para construir o seu sucesso. Porque é a execução que irá gerar os resultados de que você precisa. A execução é a mãe da transformação. Todo o restante é um plus, um turbo para acelerar a execução e levar você ao resultado. Sem dúvida, o conhecimento turbina a execução. Quando executa algo com uma grande bagagem, você turbina a execução, torna-se mais eficiente, entra mais forte nas atividades e produz mais resultados. Porém, não adianta nada ter um carro turbinado que não é colocado em movimento. O conhecimento, as ideais, as experiências passadas, isso tudo serve para turbinar o seu motor. Mas você deve estar mais atento a manter o motor funcionando e o carro em movimento. Senão, todo o resto não fará sentido. Portanto, verifique agora o estado do movimento do seu carro em relação à estrada dos seus objetivos. Como está a execução do seu projeto? O motor do seu carro do sucesso está funcionando e você está avançando na direção certa? Você está pisando fundo no acelerador? Como estão as suas atividades diárias? Como está a execução das coisas básicas para a construção do seu negócio? Quanto maior for o seu controle desses indicadores básicos, maior será o milagre da transformação da sua vida em algo que você realmente deseja. Preste muita atenção na parte prática da sua jornada diária, em como estão os seus indicadores de transformação e em como você tem executado os seus planejamentos de sucesso. Faça o seu melhor e não apenas o possível. Por que você faz o que faz? Para que você quer ter sucesso? O que move você nessa jornada? Eu sei que, provavelmente, há pessoas que estão na sua lista negra, para quem você quer provar que está certo, quer mostrar que você consegue ter sucesso. Tudo bem quanto a isso. Afinal, quando estamos batalhando para construir um empreendimento, aparece muita gente para tentar agourar o nosso empenho. O meu conselho, se esse for o seu caso, é que você use esse sentimento como combustível para seguir adiante. Mas isso não pode ser o seu motivo principal. Essa não pode ser a principal razão para você se dedicar ao que faz. Simplesmente porque esse modo de pensar e de ver as coisas tem uma carga emocional negativa embutida, que vai atrapalhar o seu desempenho e a sua satisfação de trabalhar todos os dias na busca pelos seus sonhos. Quando você faz algo querendo ter sucesso somente para esfregá-lo na cara de alguém, isso não traz o melhor resultado. Então, pare e pense em você faz do desejo de vingança um motivo para a sua busca pelo sucesso? Se sim, lembre-se de que a vingança é aquele veneno que você toma querendo que o outro passe mal. Então, se você tiver a vingança como seu principal motivo para continuar na jornada, é preciso mudar isso urgentemente. Não queira ganhar dinheiro apenas para mostrar quem você não é para alguém de quem você não gosta. A sua maior vingança, no bom sentido, é o sucesso. Por isso, deixe que seus resultados falem por você. Apenas faça o que deve ser feito, com a vontade e a determinação de realizar o seu sonho. O bom empreendedor precisa ter um motivo muito bom embutido nos seus planos, para fazer o que faz. Deve ter um porquê sólido, um motivo significativo e com uma carga emocional positiva. Acredito que temos duas grandes alegrias nesta vida, na primeira, quando nascemos, na segunda, quando descobrimos o motivo pelo qual nascemos. Porque, quando temos esse motivo claro, sabemos qual é o nosso propósito, a nossa missão, e fica muito mais fácil encarar qualquer adversidade. Por isso, sempre digo que o maior ativo em nossa vida são as pessoas que acreditam em nós e nos incentivam. São as grandes turbinas na nossa jornada para o sucesso.
Ter pessoas que acreditam na gente é algo muito mais valioso do que qualquer outro bem material que se possa ter. Mesmo que você perca tudo na vida, tendo essas pessoas ao seu lado, conquistará tudo de novo. Mas, de repente, um funcionário da linha de produção, vendo toda aquela movimentação, chegou para um dos engenheiros do projeto e perguntou: por que vocês não colocam um ímã na porta da geladeira? Assim, se alguém ficar preso, basta empurrar a porta com os pés. Isso sim é eficácia. Tem gente que é extremamente eficiente em coisas que não trazem resultados, ou mesmo que não precisam ser feitas. Digo que essa pessoa é muito eficiente na coisa errada, pois faz muito bem a coisa que não vai levá-la para o próximo nível, que não vai levá-la ao resultado que busca. A partir daí, entram no campo do estar ocupado e não do ser produtivo. Então, fique atento em seja eficaz. Tenha sempre a consciência de investir seu tempo naquilo que realmente traga eficácia. O único remédio para a preocupação é a ação. Quando não se planta nada na cabeça, não é que não nasce nada. Nasce praga. Por isso, você precisa manter a mente ocupada com coisas construtivas. A melhor forma de fazer isso, de manter a mente focada em seu sucesso, é manter-se em ação. A ação cura o medo e o ócio favorece o pessimismo. Por isso, evite o ócio ao máximo. Nunca fique sem nada para fazer, mantenha-se sempre em ação. Procure cercar-se de pessoas que sejam foda e que sempre ajam na direção de suas metas. Pela famosa lei da associação, você é a média das 5 pessoas com quem você convive. O grande segredo é mantenha-se em ação, mas fazendo o que é certo. E aprenda sobre o que é certo convivendo e observando pessoas que já têm o sucesso que você quer conquistar. Quando está ocupado executando alguma coisa, você não tem tempo para pensar em besteira. Quando falo em besteira, refiro-me àquelas preocupações cotidianas, ou mesmo àqueles desafios reais que existem na sua vida, mas que no momento presente você não tem como resolver. A única coisa que faz você reduzir a preocupação, ou mesmo o medo, é manter-se em ação. É importante perceber que a preocupação é a má utilização da imaginação. Quando está preocupado, você começa a pensar em todas as possibilidades negativas daquilo que está fazendo. E se isso der errado? E se alguém falar isso ou aquilo? E se essa pessoa pensar isso ou aquilo a meu respeito? As pessoas se preocupam constantemente, ou seja, se ocupam com algo antes mesmo desse algo acontecer. Começam a pensar em uma dada circunstância sem nem mesmo saber se ela vai se concretizar. Acho válido deixar aqui bem claro a diferença entre medo e pânico. Medo é um estado de alerta. Pânico é uma incapacidade de ação. O medo é fundamental para nos mantermos vivos, para nos prepararmos para o que virá. Porque quem não tem medo vira um grande inconsequente. Por exemplo, eu tenho medo de subir no palco e fazer uma apresentação. Só que esse medo vem na medida certa e faz eu me preparar para me apresentar, faz com que eu dê o meu melhor. Ajuda-me a ficar completamente focado, centrado, a dar o meu máximo. Porque aquilo me causa um desconforto e é um desafio. Então o medo é ótimo, é um alarme que desperta você sempre que está prestes a fazer algo significativo em sua vida. O pânico, porém, é o exagero do medo. O pânico paralisa, entorpece e gera incapacidade de ação. Quando se está preocupado demais, você fica paralisado e perde eficiência, porque o pensamento de que algo pode dar errado, aquela possibilidade negativa, tira a sua energia, o seu foco, a sua concentração, a sua garra e a sua fome de continuar fazendo aquilo que você sabe que deve fazer. Isso é uma tremenda armadilha mental. É dessa condição de negatividade que nasce aquele pensamento derrotista que lhe diz que talvez você esteja gastando muita energia em algo que pode dar errado. E isso mina toda e qualquer vontade sua de trabalhar para realizar os seus sonhos. Você mesmo se sabota e põe os seus planos a perder. Atitude não é o que eu faço, mas o estado de espírito em que eu me coloco para fazer aquilo que eu faço. Ter atitude não é fazer alguma coisa, é o estado de espírito em que nos colocamos ao fazer alguma coisa. O único remédio para as suas preocupações são as suas ações. E é um remédio poderoso. Comece a executar o que planejou e você não vai ter tempo para pensar em besteira, nem nas possibilidades negativas. Perceba que não estou falando para você negar as dificuldades e não se preparar para elas. Você não deve, e nem pode, negar as dificuldades e os imprevistos, porque, senão, você se tornar um alienado, o que é muito diferente do que estamos falando aqui. Estou dizendo para você ter um plano, saber que se algo não der certo, ainda haverá outras possibilidades. Deve-se ter consciência de qual é o caminho a se tomar caso haja algum imprevisto. Pense assim, em se der certo, felicidade. Se não, sabedoria. Para mim não existe experiência boa nem ruim. Existe aquela em que eu ganhei e aquela em que eu aprendi. Se você tem o hábito de se preocupar demais com algumas coisas, então foque nas suas ações. Execute, entre forte naquilo que você sabe que precisa ser feito, e você não terá tempo de pensar em besteira, nem de criar energias que o desviem do seu caminho. Não espere ficar bom para decidir fazer algo. Não vou fazer isso porque ainda não tenho prática, não sou bom fazendo isso, por isso mesmo nem me atrevo a fazer. Quando eu for bom fazendo apresentações, vou falar sobre negócios para todo mundo. Será que você já ouviu alguém falar essas frases?
Pois bem, essa é uma armadilha que leva a maioria das pessoas a nunca realizar nada na vida. Por que ter esse pensamento de eu só farei alguma coisa quando sentir que já estou bom nisso é um atraso de vida? Não faz o menor sentido. Não tem como você ficar bom em algo sem antes começar a colocá-lo em prática. A excelência vem com a prática. Pense em um piloto de avião. No começo, ele só pilota pequenos aviões. Mas, à medida em que vai acumulando horas de voo, vai subindo de qualificação e passa a pilotar aeronaves maiores. Até que atinge um número de horas de voo suficiente para pilotar um Boeing. Você já imaginou o que aconteceria se o piloto dissesse só vou pilotar um avião quando eu for bom o suficiente para pilotar um Boeing? Em seu livro Fora de Série, Outliers, o jornalista britânico Malcolm Gladwell apresenta a ideia de que você precisa colocar pelo menos 10.000 horas de esforço e dedicação para se tornar um especialista, para ficar bom mesmo em alguma coisa. Sem entrar no mérito de quanto tempo é realmente preciso, ou em como ou em que condições essas horas deveriam ser dedicadas, o que existe por trás dessa afirmação é exatamente a ideia que estamos reforçando aqui, ou seja, de que é a prática que leva à perfeição. Querer fazer uma atividade só quando você estiver bom, quando estiver pronto para fazê-la, é um erro que travará tudo o que você fizer dentro da sua jornada. Por exemplo, pense em uma atividade empreendedora extremamente importante, como apresentar a sua ideia para as pessoas. Você está buscando o seu objetivo e quer compartilhar uma ideia ou uma oportunidade. Mas fica paralisado porque tem medo do julgamento dos outros, pois acha que, como nunca compartilhou suas ideias com os outros, então você não é bom em fazer isso. E fica adiando essa ação, pensando em só começar a fazer suas apresentações quando estiver preparado para isso, quando for capaz de fazer uma ótima apresentação. Mas, como é que você vai ficar bom nisso, se nunca começar a fazer? Se você está esperando ficar bom em alguma coisa para começar a fazer, saiba que isso não existe, que você está delirando. Se você pensar dessa maneira, você nunca vai ser bom em nada. A única maneira de ser bom, de se tornar bom, é praticando. É muito importante ajustar a nossa forma de pensar sobre algumas coisas. Existem pensamentos, que alimentamos, que atrasam a nossa caminhada para o sucesso. Então é preciso bloquear esse medo do julgamento alheio. É preciso fazer o que for necessário para avançarmos na nossa rota para o sucesso, é preciso agir sobre aquilo que sabemos ser necessário para realizar nossos planos. Não há nenhum sentido ficar se preocupando com a opinião alheia. Afinal, ninguém liga para os seus problemas. Então, foda-se a opinião alheia. É importante, às vezes, na vida, a gente apertar a tecla foda-se. Em geral, pessoas que pensam que só devem fazer alguma coisa quando acreditam estarem preparadas o suficiente para isso são aquelas que se preocupam muito em agradar aos outros. Mas esquecem que a primeira pessoa que devem agradar são elas mesmas. Pense sobre isso. Afinal, é com você mesmo que você vai ter de viver o resto da sua vida. É a prática que traz a excelência. A excelência virá durante o processo. Hoje você deve fazer o melhor que pode na condição que tem, e assim terá maiores chances para fazer melhor ainda. Inclusive, existe uma filosofia japonesa, conhecida como Kaizen, que significa hoje melhor do que ontem e pior do que amanhã. Ou seja, é a ideia da melhoria contínua, baseada na prática da atividade que você se propõe fazer. É a ideia de tomar-se melhor a cada dia, um dia após o outro, praticando aquilo que você quer desenvolver. Fique muito atento à execução, se o seu desejo é realizar algo, se você tem um objetivo a ser atingido. É claro, prepare-se, adquira conhecimento. Preparar-se é algo essencial. E então se jogue por completo na execução do plano que você traçou. Nada substitui a vivência de quem está no campo jogando, de quem está na linha de frente, praticando e agindo no dia a dia. Você só terá maturidade de jogo quando se colocar ali, na grama, frente ao adversário, na batalha. É ali que você vai adquirir as maiores e melhores experiências. E conforme os jogos forem passando, você ficará muito bom fazendo o que se propôs a fazer. Tudo o que é fácil, um dia foi difícil. Esta é uma grande verdade, em tudo o que é fácil para você hoje, já foi difícil um dia. Sim, porque ninguém nasce sabendo. É preciso aprender e praticar. E depois tudo se toma mais fácil. A partir dessa ideia, é simples entender uma das verdades mais importantes para o sucesso, você não precisa ser bom para começar uma coisa. Pelo contrário, você precisa começar uma coisa para ser bom. Então é preciso abandonar aquela armadilha mental de acreditar que uma ou outra atividade dentro da sua jornada é difícil de fazer. Não existe nada difícil, na verdade. Existem coisas que nós não fazemos, não praticamos. E isso não é nenhuma prepotência. É apenas a constatação de que podemos aprender a fazer o que for necessário. Existem coisas que você já fez várias vezes e elas se tornaram fáceis para você. E existem outras que você não fez ainda e por isso talvez o assustem. Porque as pessoas associam as coisas que nunca fizeram a coisas difíceis de serem feitas. Porém, a mãe da excelência é a repetição. Tudo que você faz bem feito é porque já faz há muito tempo, porque já fez com esmero repetidas vezes. Então, todo mundo pode ficar bom em qualquer coisa que se propõe a fazer com qualidade e pelo tempo necessário.
É claro que existem personalidades específicas e características singulares de pessoas que fazem com que elas aprendam com mais facilidade, mais rápido. Mas todo mundo tem a real capacidade de se tomar 100% bom em qualquer atividade, em qualquer coisa, em qualquer lugar. Não acredite que existem coisas eternamente difíceis. Existem sim coisas que você nunca fez, mas que ao começar e repetir a execução delas vão se tornar cada vez mais fáceis. Por isso, é claro, ao realizar uma atividade específica, no início, você terá que fazer um esforço maior, vai gastar mais energia, não terá tanta experiência para usar, nem tanta visão para perceber caminhos alternativos. Mas, a partir do momento em que você acredita que pode fazer e se dispõe a fazer, você chegará lá. Ingestão contínua de combustível. Você precisa ser um eterno aluno, um eterno aprendiz. Precisa aceitar que não sabe tudo, que ainda não sabe muitas coisas importantes e que existem pessoas com quem você pode aprender o que lhe falta. O maior sinal de inteligência é a capacidade e a coragem de dizer não sei sobre as coisas que estão fora do seu conhecimento. Porque quando admitimos que não sabemos, abrimos uma porta para aprender mais. Quando digo que não sei algo que você sabe, é o mesmo que convidá-lo a me ensinar. É um passaporte para que eu possa viajar para novos mundos de conhecimentos. Fazer uma ingestão contínua de combustível é alimentar-se de conhecimentos todos os dias. Buscai bons vídeos, áudios, livros, bons conteúdos, boas pessoas que tenham a contribuir para o seu aprendizado. É muito importante agrupar ao seu redor pessoas que contribuam para o seu crescimento. Também é muito importante acrescentar a disciplina ao aprendizado. Para continuar a evoluir sempre, é preciso ter disciplina para descobrir o que vale a pena aprender, para procurar onde obter esse conhecimento, absorver o aprendizado e aplicar o que aprender. Apenas tome cuidado com o que chamo de obesidade mental, situação em que você absorve muito conteúdo, mas não coloca nada em prática. Há de se ter muito cuidado, porque tem gente com a preocupação de aprender, mas não o cuidado de sincronizar esse conteúdo com sua aplicação no dia a dia. Para mim, a expressão ter disciplina significa ser discípulo de si mesmo, ou ainda ser escravo de bons hábitos. Então, para ter um aprendizado constante e crescente é preciso ter disciplina. Deve-se cultivar bons hábitos de aprendizado e de busca de novos conhecimentos. E o sucesso vem a partir do cultivo de bons hábitos, assim como o fracasso decorre da manutenção de péssimos hábitos. E é sempre você quem decide o que vai querer. Conta-se que um velho criador de animais tinha 2 cães muito ferozes. Um deles se chamava Bons Hábitos e o outro Maus Hábitos. Os 2 cães viviam brigando entre si. Quando um homem perguntou ao criador de animais qual dos 2 cães ganhava a luta, ele respondeu simplesmente, ganha aquele que eu alimentar naquele dia. A única maneira de perder um hábito ruim é colocar outro bom no lugar. Não há outra forma. Só existe a substituição de hábitos. Se você tem o hábito de acordar tarde, a única maneira de acabar com ele é adquirindo o hábito de acordar cedo. O aprendizado constante é um hábito fundamental para o sucesso. Então, seja discípulo de si mesmo cultivando ótimos hábitos de aprendizado. Agora, existe um detalhe que quero reforçar aqui, para que você se lembre sempre, conhecimento sem ação é igual a zero. Por isso, outro hábito fundamental que você deve desenvolver é o que eu chamo de execução atômica. Você deve pôr em prática o que aprender para gerar resultados. Você deve conhecer alguém que fez mestrado, doutorado, e tantos outros cursos, mas não conseguiu um resultado condizente com o conhecimento que tem. Por que isso acontece? Geralmente, porque a pessoa não põe em prática o que aprendeu. Não usa seus conhecimentos para executar melhor um plano de ação. Dentro do caiaque da vida, um lado do remo é o conhecimento e o outro lado é a ação. Se você rema apenas de um lado, o caiaque gira em torno de si e não vai a lugar algum. Por isso é necessário adquirir conhecimento, mas também é fundamental colocá-lo em prática. É preciso inserir o conhecimento nas suas atividades diárias, no seu processo de construção do seu sucesso, para obter os melhores resultados. Lembre-se sempre, a execução é a mãe da transformação. Então, coloque seus novos conhecimentos, sua força e sua consistência na execução das ações que você planejou. Pense um pouco agora e responda, você tem buscado novos conhecimentos? O quanto você executa daquilo que aprendeu? O quanto você absorve e o quanto transforma em ação? Pense bem sobre isso. Se você é a pessoa mais esperta do seu grupo, mude de grupo. Se você é a pessoa mais esperta do seu grupo, mude de grupo. Essa é realmente uma estratégia vencedora. Se você não sente que está aprendendo com as pessoas com quem você anda, então alguma coisa está errada. Claro que ser a pessoa de referência em um grupo, ensinar a todos e ser consultado a todo momento alimenta muito o nosso ego. Estar em uma roda de pessoas em que você é a pessoa que agrega, que faz, que traz conhecimento, vivência e experiência é incrível, e é necessário também. Mas não pode ser sempre assim. Porque em um ambiente desses você tem poucas chances de crescer e evoluir. Quando você se sente a pessoa mais burra do grupo, é um grande convite à evolução. Então, se você não está sentindo que tem gente que sabe mais do que você no seu ciclo de convivência, alguma coisa está mesmo errada e você precisa fazer algo para mudar isso.
É importante sempre buscar conhecimento, encontrar pessoas que possam contribuir para que você cresça. Um grande sinal de inteligência é procurar cercar-se de pessoas que podem elevar os seus conhecimentos. É preciso conviver com pessoas que constantemente acrescentem algo ao seu preparo para o sucesso. Por isso afirmo e reforço que, se você é a pessoa mais esperta do seu grupo, mude de grupo. Porque se você é a pessoa que sempre traz e não recebe algo em troca, significa que o ambiente pode estar limitando o seu crescimento. O grande sentido da vida é a troca de conhecimentos. Eu ensino coisas que você não sabe, você conta coisas que eu não sei e crescemos juntos. Essa é a razão principal de uma convivência sadia e proveitosa para todos. Imersão total. Outra atitude fundamental para o sucesso foda é a pessoa se colocar num estado de imersão total naquilo que faz. É importante viver o seu negócio com intensidade e dedicação. Não acredito nessa história de que temos uma vida pessoal e outra profissional. A gente tem uma vida composta de várias partes, que se fundem e completam o sentido uma da outra. Por isso é muito importante que você aprenda a recarregar suas baterias enquanto pratica as suas atividades profissionais. Quando você está construindo o seu negócio, fazendo aquilo que ama, é importante que você gere toda a energia de que precisa para tirar o máximo de suas atividades. Quando faz algo que está relacionado à sua essência, você se recarrega nessa atividade, quando faz algo que não faz muito sentido na sua vida, você tem que despender energia para executar aquela atividade. E isso não permite que você entre em imersão total. Não existe sucesso do dia para a noite. É necessário viver o seu negócio com intensidade e fazer o que é preciso. É fundamental mergulhar naquilo que você está fazendo. É importante entender que você precisa viver em uma espécie de bolha quando se dedica ao seu negócio, ou seja, em imersão total. Você não pode permitir que alguém tire o seu foco. Precisa estar mergulhado naquilo que faz e seguro daquilo que decide. Crie um ambiente vencedor e mergulhe nele enquanto trabalha no seu negócio. A imersão total vai fazer com que o ambiente em que você esteja seja mais próspero. E quando está na imersão total, você não é afetado por fatores externos. Imagine que você está mergulhado na água de uma piscina. Pode estar chovendo lá fora, pode haver uma baderna enorme, mas você não ouve nada. Pode cair um mundo que você não escuta nada. Ali, mergulhado, você tem um ambiente calmo e tranquilo. Não deixe que o ambiente externo influencie em suas decisões. A maioria das pessoas são facilmente influenciáveis, e por isso, não terminam nada. São pessoas que começam muito e terminam pouco, porque dão ouvidos a todos e deixam que críticas e opiniões alheias as afetem. Quem está em imersão não se importa com as condições que existem e trabalha até terminar aquilo que se propuseram a fazer. A imersão total é uma força poderosíssima, que vale muito a pena você desenvolver.